Bom dia, muito bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver vendo esse vídeo onde você estiver e agora é de noite, ou se você vai assistir essa gravação depois no YouTube ou no próprio Instagram. Estamos ao vivo aqui no Instagram e aqui no Insight Timer para nossa live de toda quarta-feira, meio-dia Brasil, 3 horas da tarde aqui de Portugal, e não sei a hora onde você está assistindo, mas sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje e nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é como os sintomas físicos estão falando da nossa saúde emocional, certo? Então a gente vai estar trazendo aqui como às vezes a doença do corpo físico ela está manifestada numa doença emocional e a gente não percebe. E como que a gente pode estar trabalhando sobre isso, ok? Então, primeiro lugar, né, para quem já me acompanha aqui há algum tempo, sabe, já segue o meu canal, já me segue aqui como teacher aqui no Insight Timer, mas para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, e me tornei terapeuta exatamente porque eu consegui transformar uma doença crônica, né, que era a doença de Crohn, numa cura de reversão e remissão da doença. Sendo que os médicos tinham me dito que eu ia tomar medicação para o resto da vida, mesmo depois da retirada de um pedaço do intestino. Então, eu posso falar sobre questão física e emocional porque eu vivo isso todo santo dia na minha vida, né? E por isso que eu fui estudar neurociência, física quântica, depois a espiritualidade, e hoje eu sou terapeuta e criei um método baseado na ciência e na espiritualidade, porque nós somos esse ser íntegro, né? Que nós precisamos estar trabalhando todos os nossos 4 corpos: físico, mental, emocional e espiritual. Então, quando a gente consegue entender que todo sintoma físico, ele está primeiro dando sinais de doença no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional ou até mesmo no espiritual, quando ele chega no nosso corpo físico, significa o quê? Que esses 3 corpos, que são sutis, né? A gente não é matéria, a gente não toca, já estão muito doentes. E quando essa dor tá no nosso corpo físico, ela tá revelando que os nossos outros corpos precisam também ser curados e trabalhados antes de qualquer coisa, tá? Então, por isso que eu me tornei treinadora mental e terapeuta, e hoje eu já ajudei mais de 2.000 pessoas com esse método, mas eu sempre digo que eu sou meu maior case de sucesso. Por quê? Porque se eu não praticar essas técnicas, se eu não colocar o método em prática, eu literalmente sou governada por essa nossa mente barulhenta, essa nossa mente que nos ilude, essa nossa mente que faz a gente achar que é uma realidade que na verdade não é. Então, todo sintoma que você estiver sentindo no seu corpo, pode ser uma dor de cabeça, pode ser um sintoma recorrente ou esporádico, qualquer sintoma, qualquer dor no seu corpo físico, ela vai estar falando do seu corpo emocional. E é aqui que a gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Onde dói, tá? E aí, no meu caso, foi problema intestinal, digestivo, né? Então, isso já tá me mostrando algumas questões aqui do emocional, que era muita raiva contida, tá? E muito medo. Então, se eu soubesse disso antes de ter desenvolvido uma doença crônica, como doença de Crohn, que é psicossomática, os médicos não têm uma causa para ela, então só sabem que ela é psicossomática. Então, por que eu desenvolvi doença de Crohn? Porque eu estava somatizando os meus medos, a minha raiva, e eu não conseguia lidar com isto. Eu não conseguia expressar, entender, digerir isto. E literalmente o que aconteceu? Eu criei uma doença crônica,
psicossomática, assim como todas as doenças autoimunes. Todas as doenças autoimunes, elas estão relacionadas com os nossos sentimentos. É lógico que eu tô falando aqui do lado emocional, mas a gente sabe, tá, que tem vários fatores. A alimentação contribui, a própria poluição, né? O quanto a gente está exposta a qualquer tipo de radiações, tudo isso, tá? Acaba influenciando. E o nosso campo eletromagnético, que é o nosso corpo energético, espiritual, certo? Se o nosso corpo eletromagnético também não está alinhado, não está protegido, até pode-se dizer assim, a gente vai ter interferência também no nosso corpo físico. O corpo emocional são essas emoções. Estou falando, por exemplo, que eu tinha muito medo, muita raiva e não conseguia acessar, não conseguia dar conta disso. Mas aonde que tem que ter a primeira mudança? No corpo mental. Por quê? Vamos lá. E agora, vocês que estão aqui comigo ou que vão assistir esse vídeo, com certeza vocês já querem uma mudança, né, na vida de vocês. Então, só de estar aqui agora pegando esse conteúdo, tá? Vocês já podem começar a pensar como é que é o dia a dia de vocês e quais são os sintomas físicos mais recorrentes. Agora de manhã eu estava fazendo uma mentoria individual e ela estava me dizendo que a dor do quadril tinha passado. E ela tinha uma dor no quadril que até fazia com que ela não conseguisse se movimentar muito bem. Ela tinha dificuldade de caminhar, correr, então nem pensar, né? E ela tinha esse monte de dificuldades. E quando a gente começou a entender e a trabalhar que o que é uma dor no quadril? É um combate. Tu tá se sentindo que tu precisa estar em posição de combate. E aí eu comecei a perguntar para ela, com quem que tu tá combatendo? Né? O que tu tem que estar numa posição de combate para te defender? E aí a gente começou a chegar em causas que com certeza ela não teria chegado se ela não soubesse dessa informação. Então, muitas vezes, você saber o que aquela dor que está ali no corpo representa, vai te trazer uma abertura para que você consiga realmente sair daquele nível de dor, de doença, certo? E outra coisa também aqui muito importante é o seguinte, eu sempre digo, né, principalmente para as minhas mentoradas, o que tu tá sentindo fisicamente? Porque o sintoma não mente. A gente fica dando desculpas na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. Os nossos próprios pensamentos vão nos dando desculpas, vão nos levando para longe da realidade. Mas o sintoma, ele nunca vai mentir. Portanto, às vezes que elas chegam na mentoria e eu começo a fazer perguntas e elas até nem sabem me responder, eu digo, o que tu tá sentindo fisicamente? A partir daí, do sintoma, é que a gente começa a aprofundar o emocional, certo? O que ela tá sentindo e depois a gente vai pro mental, pros pensamentos. Qual foi o pensamento que gerou aquela emoção? Porque vamos entender uma coisa aqui que é bem importante. Todo pensamento, ele vai dar uma descarga química no nosso corpo. E nós temos em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Olha essa loucura. A gente não dá conta de cada pensamento por segundo. Por quê? Porque são muitos, tá? Então a gente não tem como dar conta disso. Então, esses 70 mil pensamentos é um turbilhão tão grande. E por isso que a gente sente essa confusão mental muitas vezes. Por quê? Porque a gente não dá conta deles. E aí, só que essa informação desse pensamento, que eu sempre digo também, a gente não tem controle sobre o pensamento que chega desses 70 mil. Mas nós temos controle sobre o pensamento que fica. E aqui entra o treino mental, certo? Então, tenho 70 mil pensamentos. Esses pensamentos vão dar uma descarga química no nosso corpo e que vai ser gerado os neurotransmissores.
como dopamina, serotonina, se forem pensamentos saudáveis. Nem vou chamar de positivos, mas pensamentos legais, tá? Agora, se forem pensamentos de medo, de raiva, de tristeza, de culpa, enfim, esse tipo de pensamento vai me gerar o que no corpo? Cortisol, desânimo, apatia. E aí é essa emoção. Então, necessariamente o pensamento vai gerar neurotransmissores que vai gerar esse sentimento. Só que esse sentimento aí no nosso corpo energético tá dando uma frequência vibracional. Então, se eu tô vibrando na tristeza, se eu tô pensando e sentindo tristeza, eu tô vibrando em 75 de biofótons de luz. O que significa isso? Que essa vibração é o que eu tô emanando. E automaticamente, porque é uma lei universal, quer a gente queira, quer não, ela vai funcionar. Eu tô emanando 75, eu vou receber 75. Então, eu vou receber o quê? Notícias tristes. Eu vou ser tratada de uma maneira que me deixe triste. Eu vou receber cada vez mais tristeza, certo? E aí, a gente começa a entrar nesse ciclo do fracasso, que eu chamo, que é o quê? Eu tô triste. Aí, eu começo a emanar isto. Eu começo a receber isto. E aí, o pior de tudo, eu acho que a vida é assim mesmo. E aí é que é o grande problema. Então, lembre-se, você não controla os pensamentos que chegam, mas você controla os pensamentos que ficam. Então, nesse caso, ou qualquer um dos casos, o que a gente precisa fazer? Colocar uma outra informação no nosso cérebro e mudar o pensamento. Porque a partir do momento que eu mudo o pensamento, mesmo não sendo verdade e real, porque o cérebro ele não sabe o que é uma experiência real de uma experiência formatada, eu mudo o pensamento e o que vai acontecer? Eu vou dizer para o meu cérebro e vou visualizar e vou sentir outra coisa, mesmo que ainda não seja real. Eu estou formatando uma experiência que o cérebro entende como real. Se o cérebro entende como real, eu vou sentir isto. E quando eu sinto isto, eu vou colocar essa emoção e eu vou colocar essa vibração também energética. E necessariamente, porque é lei universal, o mundo, as pessoas, as situações vão chegar nessa mesma frequência que eu estou emanando. Então, o que a gente precisa fazer? Por isso que eu falo que é um treinamento mental. Eu preciso perceber quando a minha frequência está baixa, tá? Para isso eu uso muito a tabela vibracional do Dr. David Hawkins, que nos coloca ali, a gente consegue perceber na emoção, né? Eu falava antes da minha doença e eu disse para vocês o que ela foi causada por quê? Medos e raivas contidas. Se eu soubesse disso, eu poderia ter trabalhado meus medos e raivas e não precisava ter desenvolvido até a ponto de eu precisar cirurgia. Enfim, os médicos disseram que eu ia tomar medicação para o resto da vida e hoje faz 6 anos que eu não tomo absolutamente nada para a doença de Crohn. E por quê? Porque hoje eu cuido toda hora o que eu estou pensando. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou emanando. E se eu não estou com uma frequência elevada, o que eu tenho que fazer? Mudar o pensamento, colocar uma nova informação no cérebro, vai descarregar uma outra química, vou sentir de forma diferente e vou emanar uma outra frequência e vou receber também de uma outra frequência. Porque se tem uma coisa que a gente não tem controle e não pode mudar, é a lei da vibração. Não tem como eu dizer, eu vou estar triste, vou estar emanando 75 e quero receber 200 de coragem. Ou que as pessoas me tratem bem. Não vão. Então, o que o treinamento faz, tá? E é aqui que eu sempre digo para as minhas mentoradas, a gente precisa praticar as técnicas, mudar essa informação para ter uma outra situação aqui dentro no nosso corpo emocional, que eu vou aumentar a minha frequência do corpo energético para receber diferente.
E além disso, o que eu preciso? Fazer 3 passos, que é o que eu falo sempre no método que eu ensino, tá? O primeiro passo, tomar consciência do que eu tô sentindo, do que eu tô pensando. O segundo passo, ressignificar. Exatamente como eu disse agora. Então, eu tomo consciência, eu vou ressignificar aquele pensamento para sentir diferente, vibrar diferente, emanar diferente, receber diferente. E depois eu vou me reposicionar, que é o quê? Mudar o comportamento. Não tem como eu tomar consciência, mudar isso tudo e continuar me comportando igual. O comportamento, ele é tão importante quanto a consciência. Por quê? Einstein já dizia, né? É impossível ter resultados diferentes fazendo da mesma forma. Então, é um ciclo. Eu preciso realmente me conscientizar, eu preciso ressignificar e colocar uma outra informação e preciso me reposicionar, ter um novo comportamento. Quando eu faço isso, aí sim eu vou ter tudo o que eu quero. E não estou falando só de querer material, eu estou falando de ter cura para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo emocional e para o nosso corpo espiritual. E eu posso falar isso, inclusive eu escrevi o Oráculo de Autocura, né, que são 44 cartas, que todas elas vão trabalhar a cura de um dos nossos corpos, tá? Por quê? Porque tudo que eu tô fazendo pra mim, tá? Num trabalho de autocura, eu consigo ressignificar, tomar consciência, e o oráculo ajuda muitíssimo para tomar consciência. Hoje ainda no Stories eu coloquei uma carta, né? Eu sempre tiro uma carta todos os dias e recebi lá da minha mentorada. Ela disse: nossa, Lu, as cartas que saíram para mim esta semana são incríveis, porque as cartas estão me dizendo uma orientação, além de que aqui no livreto tem prática, tá? Gente, eu acredito em prática. A teoria da neurociência, até da espiritualidade, ela pode ser linda, mas se não tiver prática, a gente vai continuar doente, tá? Por isso que eu tô dizendo, preciso me conscientizar, mas eu preciso colocar em prática o quê? A ressignificação, que são as técnicas que eu ensino na mentoria, tá? E me reposicionar, mudar o comportamento. Assim eu consigo fazer diferente, certo? Isto é uma das coisas mais importantes. Agora, Lu, dá muito trabalho. Ontem uma mentorada minha me disse assim, a gente estava falando sobre a caixa de lixo mental, que é uma das técnicas, né? Justamente que é de ressignificação. E ela disse assim: ai, mas eu tenho preguiça de fazer. Até essa preguiça de fazer tem técnica e tem uma outra informação que tu tem que colocar no teu cérebro. Por que a gente procrastina tanto? Porque a gente fica dando uma informação para o nosso cérebro que isso é custoso, que eu tenho preguiça, ou que eu tenho um medo e eu não sei. Tá? Hoje, se você ainda não faz parte da minha lista VIP, tá? Da minha comunidade, segunda, quarta e sexta eu distribuo áudios gratuitamente, certo? É só você entrar no meu grupo, que lá você vai ter esse conteúdo gratuito. E hoje eu falei justamente sobre a procrastinação. O que é a procrastinação? Ela pode ser duas coisas. Ou o nosso medo inconsciente, que eu não sei o que é que me paralisa, ou é a questão do meu esquivo, que tá muito grande e eu não tô a fim de fazer coisas que não são legais. Então eu só quero fazer coisas legais. Só que tem coisas que não são tão prazerosas que eu tenho que fazer. E aí, qual é a informação que eu tô colocando no meu cérebro? Por isso que eu tô dizendo mais uma vez, eu preciso tomar consciência, eu preciso ressignificar e eu preciso me reposicionar, certo? Bom, trazendo aqui então, tá, pra gente fazer um arremate nisso e fazermos a nossa meditação, o que os sintomas físicos, eles estão falando do nosso corpo emocional. Se você quiser me falar depois, me chamar no direct ou colocar no YouTube, enfim, onde você me achar ali, né? Quiser dizer, olha, eu tenho a dor recorrente no joelho, por exemplo. Eu tenho uma dor de cabeça recorrente.
tá? Eu posso depois te dizer o que normalmente ela significa pela metafísica da saúde, tá? E também pelas leis biológicas, porque todo sintoma, ele não mente. Então, às vezes, quando as pessoas dizem assim pra mim, eu tô com, sei lá, uma dor de barriga, eu tô com diarreia, mas tá tudo bem, não tá acontecendo nada de diferente na minha vida, tá tudo bem na minha vida. Eu digo, é? Será mesmo? Por quê? Porque o sintoma não mente. Então, sempre que a gente olha para o físico, a gente consegue descobrir qual é a dor emocional, qual é a dor mental e qual é a dor energética. E, gente, por favor, cuide desses 3 corpos. Porque quando chega no físico, significa que esses 3 aqui já estão pedindo socorro há muito tempo. Há muito tempo. Então, invista no seu autoconhecimento, invista em você, não pare de botar para baixo do tapete. Eu tô com uma raiva, isso é tudo bem. Daqui a pouco vai estourar em algum lugar, vai estourar em algum ponto do seu corpo, porque isso aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Eu tô dizendo, o sintoma não mente, tá? Então, não menospreze essas dores, principalmente recorrentes. Por quê? Porque o teu corpo já tá gritando, certo? Então, vou convidar vocês para fazermos uma breve meditação, como sempre a gente faz nas nossas lives, tá? Se você puder sentar ou até deitar e ficar 2, 3 minutinhos aqui comigo para receber essa energia, vai ser muito bem-vindo, tá? Então, vamos lá. Vou te convidar para respirar lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair livre. Respira fundo 3 vezes. E vai conectando com o seu coração. E agora, imagina que no seu peito tem uma luz branca dourada. E ela te liga lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. Respira lento e profundo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado, que retire de cada um de nós todas as ilusões e as farsas mentais que a nossa mente fica dando de desculpa para nós mesmos, dizendo que tá tudo bem, que a gente não tem nada, que não é necessário, que a gente tá tudo certo do jeito que tá. Todas essas desculpas que a nossa mente fica colocando as nossas questões para baixo do tapete que impedem de evoluir, sejam agora canceladas, descriadas, deletadas e enviadas para a luz de Deus. Respira lento e profundo, sente saindo, indo lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de clareza e sabedoria, pela perspectiva do Criador de tudo que é. E que é possível, seguro e permitido a gente ter sabedoria e clareza para tomar consciência, para ressignificar e para nos reposicionar com alegria e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz verde de cura, de energia, de vitalidade, de verdade, de harmonia, entrando pelo topo da sua cabeça, passando por cada um das suas células, dos seus corpos, dos seus chakras, trazendo esta nova configuração. Respira. E agora, conecta com seu coração. E quando quiser, lentamente vai voltando, abrindo os olhos. Vamos dizendo como é que vocês estão se sentindo. E quero convidar vocês para todas as quartas-feiras estarem aqui comigo, para a gente falar sobre algum assunto. Coloquem aqui também algumas sugestões de temas que vocês gostariam, tá? Eu vou olhar com carinho. E quem ainda não tá na minha lista lá na comunidade VIP, venha que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, desejar um excelente dia, ainda uma excelente semana.
Fiquem com Deus e até a próxima.